Boa noite. Eu reconheço aquela voz. Porque ela sabe que nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Correto, né? Verdade. É um prazer para mim estar aqui de novo esta noite. E prazer ver muitas pessoas interessadas na reforma, aprender mais sobre a reforma. Existem muitos assuntos que nós podemos discutir e explorar para aprender mais, para estudar coisas sobre a reforma. Então, eu tinha que escolher um assunto para falar esta noite, e eu vou falar sobre a doutrina de vocação de Martim Lutero. E esse assunto é ligado à questão de sacerdócio de todos os crentes. E um ensino bíblico redescoberto por Martim Lutero 500 anos atrás. Um assunto que continua a ter relevância na igreja hoje em dia também. Isso é a doutrina de vocação. E a raiz desta palavra é o verbo latim vocare, que significa chamar. Sua vocação é algo a que você é chamado. E no dicionário português, que eu preciso utilizar muitas vezes, como vocês podem imaginar, eu encontrei as seguintes definições de vocação. O dicionário diz: vocação é, primeiramente, a disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função ou profissão. Propensão, tendência. Mas, no dicionário português, nós lemos também: vocação é apelo ou inclinação para o sacerdócio, para a vida religiosa. E essa definição nos leva ao cerne da questão, porque este entendimento de vocação é exatamente a definição oposta pelo Lutero. O entendimento de vocação da igreja medieval, que ensinava que a vocação é a vocação às ordens sagradas. Isso é a única vocação. Ao longo dos séculos antes da Reforma, desenvolveu uma distinção entre aqueles que tinham um chamado especial e aqueles que não tinham este tipo de chamado. Isso foi uma mudança na linguagem, mas também uma mudança na forma de pensamento popular. E pode pensar, por exemplo, nas palavras converter e convertido, religião e religioso, confessar e confissão, e também vocação. Monasticismo era um movimento dentro da igreja que separou os cristãos em duas classes. A classe alta, aqueles que foram chamados ao monastério ou convento, e a classe baixa, cristãos normais, regulares, que viviam vidas normais e regulares. Então os termos, como eu já disse, mudaram. Converter, o verbo, se tornou uma palavra usada para descrever sair do mundo e abraçar a vocação monástica, não para descrever tornar-se cristão. A palavra profissão se tornou a palavra que descreveu fazer votos monásticos, não votos de membresia na igreja. O significado da palavra religião mudou também. Anteriormente, essa palavra significou a vida inteira do cristão. A minha religião é a minha fé.
que forma a totalidade da minha vida. Mas o que aconteceu? Foi que religião, a palavra, se tornou o termo técnico para descrever monasticismo especificamente. Ele é monge. Ele é religioso. Ela é freira. Ela é religiosa. Monasticismo é religião e não a fé do cristão comum. E a mesma coisa aconteceu com a palavra vocação. Sacerdotes têm vocação, os leigos não têm. Monges e freiras têm vocação. Trabalhadores simples não têm uma vocação. A vocação, o chamado especial para servir Deus na sua vida, foi limitada a um grupo especial dentro da igreja. Algumas pessoas são especiais, mais santificadas, mais puras, mais perto de Deus, mais perto do céu, porque eles têm este chamado especial. Seu trabalho é mais significativo do que o trabalho do cristão normal. E no mesmo tempo a vida foi dividida em duas seções: a secular e a sagrada, a importante e a insignificante. Até a vida cristã tem duas partes: a religiosa e a profana. Ir à igreja, participar nos sacramentos, orar, cantar, atividades especiais, religiosas. Ir trabalhar, jogar futebol, brincar com as crianças, tomar banho. Atividades menores, menos importantes, seculares. A vida tem essas duas partes separadas, distintas, com caráter totalmente diferente. Mas por que esta evolução, esta mudança, ou devolução, posso dizer, devolução, esta mudança na forma de pensar na Igreja Católica? Nós podemos encontrar a resposta nas solas da Reforma. Sola fide e sola gratia. Nós somos salvos somente por fé, somente pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Porque a igreja esqueceu ou torceu essas verdades, pessoas começaram a acreditar que podemos ganhar nossa própria salvação pelas nossas boas obras. E na igreja da Idade Média, cristãos com vocações na igreja foram acreditados a estar no caminho certo, correto, a céu. Mas não somente isso, eles também tiveram a rota mais curta. Porque tudo que eles fizeram nas suas vocações foi pensado a ser agradando a Deus, ganhando para suas almas as bênçãos de Deus. E este entendimento tem que ver com a atitude da igreja ao casamento também. O casamento era um mal necessário e os solteiros foram considerados mais santos do que os casados. Então, conforme a igreja da época medieval, os cristãos com vocações foram no caminho certo à salvação, enquanto os cristãos com chamados ordinários nesta vida foram na rota lenta. E o problema de vocação e os erros da igreja tinham suas raízes na doutrina da igreja, que nos mostra mais uma vez a importância da doutrina na vida cristã, no nosso relacionamento com Deus e nossos relacionamentos com os nossos próximos. É complicado, mas podemos ver como as crenças várias da igreja romana formaram uma mistura de erros que levaram a uma forma de cristianismo realmente deformada. E realmente não é possível examinar os fatos da história e dizer: esta crença específica levou a aquele erro.
Porque o sistema de doutrina foi quebrado e o sistema como um todo precisou de reforma. Lutero disse isso. A graça não pode suportar a ideia que podemos dar algo a Deus, ou merecer qualquer coisa, ou pagar Deus com as nossas obras. Isso é a maior blasfêmia e idolatria, e nada menos que a negação e até o ridículo de Deus. Portanto, não existe nenhuma vantagem espiritual em escolher uma vocação em vez de uma outra. Porque esta vocação é supostamente mais santa ou mais espiritual. Confiar no caráter espiritual da sua vocação é a mesma coisa que tentar subornar Deus com as boas obras. É uma blasfêmia, uma idolatria, uma negação de Deus. No ponto de vista de nossa justificação, existe apenas um chamado que é realmente, eternamente significativo. Isso é nosso chamado à fé em Cristo. E as implicações disso são profundas. Não existe um caminho por este mundo que é mais curto, mais direto do que qualquer outro. Quanto à nossa paz com Deus, nossa vocação é, na verdade, irrelevante. Todas as nossas vocações, quaisquer que sejam, acabam quando esta vida acaba. Elas não são eternas. E no contexto histórico da Reforma, Lutero disse: eu aconselho que ninguém entrar qualquer ordem religiosa ou o sacerdócio. De fato, eu aconselho contra, a menos que ele saiba disso. As obras de monges e sacerdotes, não importa a sua santidade e dificuldade, não diferem na vista de Deus das obras dos trabalhadores no campo ou da mulher trabalhando na casa. Todas as nossas obras são medidas diante de Deus por fé. Lutero volta a esta questão nos seus comentários também. Por exemplo, ele comentou na história dos pastores que testemunharam o nascimento de Jesus, que ouviram a mensagem dos anjos no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 15 a 20. Eu vou ler, se você tem uma Bíblia contigo, você pode ler comigo. Lucas, capítulo 2, 15 a 20. E a palavra de Deus diz, Lucas 2, 15 a 20. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam aos pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, a análise de Lutero desta passagem é interessante, porque nos mostra como o foco da aplicação do texto pode diferir dependendo da situação histórica do intérprete. Não é que o significado do texto muda, ou que o texto poderia significar algo diferente na Idade Média do que significa hoje. Mas que as conclusões de Lutero foram especificamente ligadas com a situação atual. Ele escreveu isso a respeito destes pastores. Esses pastores não correram no deserto, eles não começaram a usar a roupa do monge, eles não rasparam a cabeça, nem mudaram as suas roupas, nem os seus horários, comida, bebida,
nem algum trabalho externo. Eles voltaram a seu lugar nos campos para servir Deus lá. Em outras palavras, a experiência religiosa destes homens não os levou a deixar para trás a vida normal para começar uma vida com uma vocação. Porque eles já tinham suas próprias vocações, em que eles poderiam viver em serviço a Deus, como pastores dos seus rebanhos. Então existe um entendimento simplista, incompleta de vocação cristã. E a ideia de Lutero que diz que a diferença entre Lutero e os católicos humanos foi que Lutero acreditou que cada tipo de trabalho, sapateiro, agricultor, comerciante ou mecânico, pastor ou professor, qualquer chamado pessoal você tenha, todos são iguais nos olhos de Deus. Todos são importantes. E esta avaliação de Lutero e o pensamento de Lutero sobre vocação não é completa, mas é importante e é a verdade. Se somos pastores ou somos porteiros, todos nós temos o chamado de Deus a nosso trabalho e todos nós devemos trabalhar em qualquer contexto a glória de Deus. E foi um outro Martim Lutero que disse alguma coisa muito importante, mas isso é um Martim Lutero diferente. Martin Luther King, o pastor americano do século XX. Eu não vou recomendar a teologia deste Martim, mas isso é uma citação boa que expressa um pensamento importante que devemos nos lembrar. Um pensamento que vai também atrás o original, Martim Lutero, o reformador. E Martin Luther King, ele disse isso. Se um homem é chamado para ser um varredor de rua, ele deve varrer as ruas mesmo como Miguel Ângelo pintava, ou Beethoven compôs a sua música, ou Shakespeare escrevia a sua poesia. Ele deve varrer as ruas tão bem que todos os espectadores do céu e da terra vão parar e dizer: aqui viveu um grande varredor de rua que fez o seu trabalho bem. Então, qualquer tipo de trabalho que você faz, faça seu trabalho à glória de Deus. Limpe as roupas para a glória de Deus. Varra o chão para a glória de Deus. Troque a fralda da sua bebê para a glória de Deus. Isso significa também que existe uma maneira de limpar as roupas cristã e uma maneira não cristã. Existe uma maneira de barrar o chão piedosa e também uma maneira impiedosa. Até existe uma maneira de trocar fraldas santa e uma maneira profana. De escovar os dentes como cristão e de escovar os dentes como pagão. Não importa a forma do seu trabalho. Cada atividade é importante. A maneira que você faz todas as suas atividades é importante. Não existe um inútil ou insignificante trabalho nos olhos de Deus. Tudo tem significado na perspectiva da eternidade. Como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mas com esses exemplos podemos ver que a nossa vocação não é apenas o nosso trabalho, nosso emprego, o nosso meio de ganhar a nossa vida, nossa profissão. Vocação, no ensino de Lutero, refere a todas as atividades da vida, especialmente consideradas no contexto de nossos relacionamentos com outras pessoas. Como é que nós podemos, ou nós adoramos a Deus no dia a dia? Fazemos isso em nossos relacionamentos.
relacionamentos pessoais, na comunidade, na família, no trabalho, em nossas amizades, casamentos, relacionamentos entre pais e filhos, colegas, tudo. E importante no pensamento de Lutero foi 1 Coríntios 7, versículo 20. E eu vou ler 1 Coríntios 7, 17 a 24, se vocês querem ler também. 1 Coríntios 7, 17 a 24. Sete, 17 a 24 de 1 Coríntios. Onde a palavra de Deus diz: ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E é assim que ordenam em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. E Lutero disse sobre esta passagem: pode ver nisso que Paulo considera nenhum estado especialmente abençoado, salvo este, o estado de ser cristão. Os outros estados são livres no sentido que eles em si não podemos afetar a nossa salvação ou condenação. Cada estado pode ser abençoado por fé ou pode ser condenado por incredulidade, ainda que eles são bem feitos em si. Lutero também disse: como é possível que você não é chamado? Você sempre tem sido em qualquer estado ou posição. Você sempre tem sido marido ou esposa, menino ou menina, ou servo. Pense no estado mais humilde. Você é marido e você acha que não tem suficiente para fazer nesta esfera, governando a sua mulher, as suas crianças, os seus trabalhadores e a sua propriedade para que todos sejam obedientes a Deus e não fazer o mal. Claro, se você tivesse 5 cabeças e 10 mãos, mesmo assim você seria muito fraco para realizar a sua própria tarefa, até sem pensar em fazer uma peregrinação ou qualquer tipo de trabalho santo. E essas palavras são palavras reconfortantes. Elas devem ter sido muito reconfortantes para os cristãos normais, comuns, vivendo na Idade Média, que nunca tinham segurança da sua salvação, porque eles nunca poderiam ter certeza que eles estavam fazendo obras suficientes para ser salvos. Eu não posso, isso é um crente pensado na Idade Média, eu não posso fazer uma peregrinação, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro suficiente, eu tenho que cuidar a minha família. Eu não posso fazer obras extraordinárias, porque eu sou muito ocupado com as necessidades da vida. Eu sou fiel no meu trabalho, na minha casa, nos meus relacionamentos, mas posso ter certeza que eu sou salvo se eu não faço estas obras especiais, se eu não tenho uma vocação na igreja. O ensino de Lutero e os reformadores forneceu uma resposta bíblica a essas perguntas. E hoje em dia, o mesmo tipo de pensar permanece em algumas partes da igreja.
Trabalho não é verdadeiro trabalho, ou trabalho importante, senão é o assim chamado trabalho do reino. Missões, ministério, pastoral, trabalho na igreja, batendo em portas, espalhando o evangelho. A vida se divide nas mesmas partes que eu já mencionei. O secular, a secular e a sagrada. E algumas pessoas se preocupam porque eles pensam que eles não estão fazendo o suficiente para promover o reino de Deus, quando eles estão ocupados nas atividades da vida regular. Trabalhando no emprego secular, criando a família, trocando fraldas, lavando roupa, vivendo uma vida ordinária e simples. Existe uma tendência na igreja que promove uma vida radical, extraordinária. Escritores que ensinam aos crentes que eles não estão vivendo uma vida cristã completa, a menos que eles estão fazendo algo incrível ou emocionante para promover o reino. Mas o entendimento correto de vocação nos ajuda a entender que não é uma vida radical, neste sentido, que Deus quer de nós, mas uma vida fiel em cada situação, em cada contexto de nossa vida. Veja o conselho de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 9 a 12. 1 Tessalonicenses 4, 9 a 12, ele escreveu: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Então, o que é que Paulo escreveu aqui? Vos exortamos a tornar-se monge, vos exortamos a encontrar a sua vocação especial, vos exortamos a viver a vida radical. Não. Ele diz: vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. E em Colossenses, capítulo 3, Paulo escreveu: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. E Pedro tem uma mensagem semelhante em 1 Pedro 4. Ele escreveu: ora, a fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, todos nós temos dois tipos de chamado: a espiritual e a externa. O chamado espiritual que todos nós temos é o chamado de Cristo, o chamado comum. Lutero disse:
O outro chamado que temos é diferente para cada um de nós. E até diferente em contextos diferentes de nossas vidas. Por exemplo, agora neste momento a minha vocação é especificamente palestrante, missionário, pastor, mestre, pode dizer. Mas, a noite passada, quarta-feira, meu filho estava comigo aqui. Ele estava assentado em frente. E quando nós saímos desta sala, a minha vocação central mudou. E eu tornei pai. E quando a minha esposa chegou a semana passada ao Brasil, quando eu estou com ela e as crianças, a minha vocação é marido e pai. E pode ver que a nossa vocação muda dependente da situação, no contexto de nossa vida. Mas na vida cristã, cada vocação é importante. Falar e servir são papéis diferentes, mas eu devo falar para que Deus seja glorificado, e eu devo servir para que Deus seja glorificado também. Tudo quanto eu faço, eu devo fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então não existe uma parte da vida insignificante onde eu posso dizer a maneira em que eu faço este trabalho, ou qualquer coisa, não vai fazer uma diferença, não importa. Na economia de Deus, tudo é importante. Em Cristo, tudo é significativo. É bem simples, esta parte não é muito complicada. O zelador pode fazer isso tão bem como o pastor. Cada um tem a sua própria vocação. Seja fiel em qualquer vocação que você tem. Isso foi a mensagem de Lutero, isso é a mensagem que nós temos como a igreja hoje em dia também. Mas no mesmo tempo nós sabemos que não é fácil, não vai ser fácil. Uma história de uma mulher nos Estados Unidos. Ela trabalhava como enfermeira numa missão na África. Mas ela voltou aos Estados Unidos, se casou e, como acontece, ela teve um bebê. Ela disse que o trabalho de criar este bebê era muito mais desafiador do que o trabalho na selva da África. É mais difícil despertar no meio da noite para alimentar um bebê do que ajudar os pobres, doentes, numa missão, porque não é tão óbvio como este tipo de trabalho pode ser feito para a glória de Deus. Não é fácil ser marido, não é fácil ser pai, não é fácil trabalhar num emprego que você não gosta muito para pagar as contas, para ganhar a vida. Em todas estas atividades na nossa vocação, nós precisamos do Espírito Santo. Mas por meio de nossa vocação nesta vida, Lutero encontrou este ensinamento na Escritura. Ele redescobriu esta verdade com os outros reformadores também. Que por meio de nossa vocação nesta vida, Deus está fazendo a sua obra dentro de nós e por meio de nós, para ajudar-nos a crescer em semelhança de Cristo e para nós ajudar outras pessoas também. Deus nos deu a nossa vocação. E somente quando confiamos nele, apenas por meio do Espírito Santo, nós podemos fazer tudo para a sua glória. Isso foi a mensagem de Lutero. Nós, como cristãos, hoje em dia, no século 21, 500 anos depois, precisamos reanalisar e este ensino precisa pertencer a nós também. Obrigado.